Hola, hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra clase de español número 2. A ver, em la classe passada, a aula passada, né, nós tínhamos iniciado nosso conteúdo falando sobre a língua espanhola, né, de fato, uma questão muito cultural, voltada mais para o lado cultural da língua. Eu lembro também, gente, que na aula passada eu tive um problema aqui com a gravação e só ficou mesmo essa tela que vocês estão vendo agora, né? Então, eu gostaria muito de pedir desculpa a vocês, tá bom? Perdão. A gente ainda estou aprendendo ainda a manusear melhor essas ferramentas, né? Tecnológicas. Mas é isso, gente. Eu consegui, estou fazendo a gravação por outro aplicativo aqui. Eu acredito que agora vai dar certo. Vocês vão visualizar melhor, vão visualizar o slide inteiro. Vocês já têm esse slide, tá bom? É só a continuação do slide que foi enviado para vocês na semana passada. E a gente vai partir daí, né? De onde paramos, que foi nesse texto 2, onde nós temos como título Requiem por las lenguas indígenas. Bom, o que é que a gente tem que, o que é que a gente pode falar para introduzir aqui o nosso conteúdo de hoje? Basicamente, gente, essas primeiras aulas, né, a gente vai dar uma ênfase, uma importância a conhecer mais sobre a língua espanhola, a conhecer mais sobre a cultura espanhola. Então, é sempre importante, visto que no Enem se cobra muito essa questão da cultura, né? Se vocês conhecem o idioma, vocês têm familiaridade com a cultura, né, espanhola, e principalmente a relação que ela tem, a importância que ela tem aqui no Brasil, né? Então, é mais ou menos o que eles querem testar de vocês, essa questão mesmo da comunicação, se vocês conseguem se comunicar, ou pelo menos compreender um texto, compreender uma tirinha, né, uma imagem, conseguir interpretar bem. Então, gente, basicamente, esse segundo texto também vai falar sobre língua, né? Vai falar sobre a cultura das línguas. É um texto que fala sobre... Opa! Disparou aqui o meu Google. Então, é basicamente isso. Vamos iniciar aqui. Deixa eu só colocar meu celular aqui no silencioso, porque acabei esquecendo. Pronto. Então, o texto inicia falando sobre a Requiem por las lenguas indígenas. O que seria isso? Esse Requiem, em espanhol, é como se fosse um pedido de socorro. Pedido de socorro pelas línguas indígenas. Observe, então, que o texto vai tratar sobre um pedido de socorro feito por quem? Pelas línguas indígenas. Claro que não pelas línguas indígenas, mas é como se fosse as línguas indígenas estivessem correndo risco, né? Algum risco. Então, vamos lá, vamos para o texto. Esse texto foi aplicado, né, na Faculdade Federal da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele diz o seguinte: Madrid. La mayoría de las 6.000 lenguas que existen en todo el mundo se encuentran en peligro de extinción. La internalización de los mercados financieros, la difusión de la información por medios electrónicos y las corrientes migratorias amenazan sobre todo a las línguas indígenas, segundo a Unesco. Então, o que foi, segundo a Unesco, o que está acontecendo? Essa internacionalização, né, essa difusão das informações com as novas tecnologias, está fazendo com que se percam algumas línguas, principalmente as línguas indígenas. Observe, está dizendo aí que 6.000 línguas, que a maioria, aliás, das 6.000 línguas que existem no mundo estão correndo risco de extinção. O número de parlantes es el principal indicador de la esperanza de vida de un idioma. Para que una lengua sobreviva, es necesario que sea hablada por 100.000 personas. Pero, si tomamos como referencia esta cifra, este dado,
El panorama es bastante desolador, ya que más de la mitad de las lenguas son habladas por menos de 10.000 personas. Então, o indicador, né, um indicativo para que um idioma sobreviva é que ele continue sendo falado, explorado, estudado, né? E o que é que acontece? Ele dá um dado aí que pelo menos umas 100.000 pessoas falem esse idioma para que ele continue vivo. E a gente sabe que dessas 6.000 línguas que existem no mundo, né, a maioria delas são faladas por menos de 10.000 pessoas. Então, esse é os primeiros dados que o texto nos dá. La situación es especialmente alarmante em Latinoamérica, ou seja, a situação é alarmante principalmente aonde? Na América Latina. Una de 400 de las 5.000 línguas indígenas que existem atualmente. Então, ele está dizendo aí que aqui na América Latina é o berço de 400 das 5.000 línguas indígenas que existem atualmente. Olha que número interessante. Então, lá no início, ele falou que existem 6.000 línguas no mundo, né, que são faladas no mundo. 6.000 línguas existentes. Ele está dizendo que 5.000 dessas 6.000 línguas são indígenas e que 400 delas estão aqui na América Latina. Em Guatemala, alrededor de 60% de la población es indígena. Sin embargo, olha um conectivo importantíssimo aí. No entanto, ou entretanto, el desuso de las lenguas maternas ha provocado que los 21 grupos etnolingüísticos mayas del país sumen tan solo 3 milhões de hablantes. Ok. Aí nós temos aí o léxico, né, do texto, como sempre, onde nós temos peligro, que é perigo, medios, meios, né, por exemplo, estes são os meios de comunicação, estes são os meios de comunicação. Ameaçam, do verbo ameaçar, ameaçam, do verbo ameaçar, sobretudo, que é sobretudo, parlantes, falantes, tá bom? Parlantes. Ah, professor, mas falantes não é hablantes, não? É também. Então, é só um sinônimo, é só uma escolha de palavra mesmo, tá bom? Parlantes. Também pode ser falantes. Sea, do verbo ser, é o nosso seja, né? O ser no modo subjuntivo. Pero, que é uma conjunção adversativa, né? Indica contrariedade. E a tradução dela é como se fosse um porém, mas, tá bom? Mitad, que é metade. Cuna, que é berço. Alrededor de, ao redor de, em torno de. Sin embargo, que é no entanto, nós já traduzimos isso também, uma conjunção adversativa, tá bom? Indica contrariedade de ideias, assim como pero, né? Então, sin embargo, no entanto. E sumen, do verbo sumar, que é somem, do verbo somar, né? Adicionar. Ok. Gente, vocês podem estar acompanhando aí no material que foi enviado para vocês em PDF, tá bom? Eu só transformei esse PDF em slides, a mesma coisa, então vocês podem estar anotando no caderno de vocês as respostas, ou ainda, se vocês quiserem fazer uma impressão, né? Acho que custa bem barato fazer uma impressãozinha desse material para que vocês tenham um apoio. Eu, particularmente, gente, não sei vocês, mas eu ainda sou a moda antiga. Eu costumo estudar pegando no papel, ainda escrevendo, fazendo minhas anotações. Eu sei que comigo, né, pelo menos, eu consigo fixar mais. E eu acho que tem até estudos que mostram que a gente consegue fixar quando a gente escreve, né? A gente consegue fixar melhor os conteúdos. Então, se vocês puderem, façam essa impressão, tá bom? Do material de vocês, para que vocês fiquem com ele ali na mão, fazendo rascunhos. E também, gente, queria aproveitar e pedir para vocês que deixem as dúvidas de vocês, tá bom? Sempre que vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu estou disponível para vocês aí durante a semana, então não se acanhem, tá bom? Eu
acompanhei hoje, lá no vídeo aqui no YouTube, né? Foi postado da aula anterior, e aí foi que eu fui perceber que o vídeo, a gravação ficou errado, o slide, né? Eu vi o feedback de vocês lá, eu agradeço demais, né? Façam isso. Sempre que vocês tiverem dúvida ou perceberem alguma coisinha que possa melhorar, podem colocar lá nos comentários, tá bom? Sem problemas. Eu agradeço demais. Então, vamos para as questões do texto. A primeira questão diz assim: sin embargo, o desuso das línguas maternas provocou nos 21 grupos etnolinguísticos maias do país, que somem apenas 3 milhões de falantes. Nessa frase, a palavra destacada pode ser substituída por. Então, nós temos aí, sin embargo. Sin embargo é uma conjunção adversativa, indica contrariedade de ideias, né? Então, é uma conjunção adversativa, a gente tem que encontrar outra conjunção adversativa, né? Tem a mesma função de sin embargo, de no entanto. Então, nós temos as opções aí. No obstante, además, por lo tanto e por ello. Vamos traduzir? No obstante, nós podemos traduzir como entretanto, que também é uma conjunção adversativa. Então, a gente já encontrou a resposta. Letra A. Mas vamos ver as outras. B, además. Quando vocês virem, e vocês vão ver muito isso em texto, ele também é um conectivo. E ele significa além disso. Ou seja, além do que eu já falei, eu vou acrescentar outra informação àquela minha ideia. Então, ele é como se fosse um conectivo para adicionar, tá bom? Para adicionar mais informações. É como se fosse um além disso, tá bom? Além. Portanto, portanto, e por isso também significa por isso, tá bom? Então, portanto e por isso. A alternativa A é a alternativa que tem o mesmo significado que sin embargo. Vamos aqui para a segunda questão. Na segunda questão diz assim: segundo o texto, é incorreto afirmar que. Então, observem que ele está perguntando a alternativa incorreta. E diz o seguinte, letra A. El número de parlantes es el indicio fundamental para la vida de una lengua. Então, aí está dizendo que o número de falantes é o indício fundamental para a vida de uma língua. Sim, segundo o texto, sim, né? Que pelo menos umas 100 mil pessoas falem, né, aquele idioma para que ele continue existindo. Não é isso? Letra B. Casi todas as línguas existem no mundo casi todas as línguas existentes no mundo podem ser extintas, ou seja, quase todas as línguas do mundo podem ser extintas. Sim, isso é verdade também, é um fato que foi dito lá no texto, então também está correto, mas eu quero a alternativa incorreta. Próximo. Uma língua sobrevive se é falada por 100 mil pessoas. Com certeza. Pelo menos foi o dado que mostrou no texto. Olha, isso é uma coisa importante, tá, gente? Quando vocês estiverem fazendo qualquer vestibular, qualquer prova, né, de concurso, e o Enem em específico, né, que é o nosso foco, observem que eles não vão querer saber a sua opinião, a opinião da maioria. Não é isso, né? A nossa opinião de pouco importa lá naquelas questões. Nas interpretações de texto, ou a opinião da maioria. O que é que eles vão querer? Eles vão querer a opinião do autor, eles vão querer qual é a posição do autor, né, dentro daquele contexto ali. O que é que ele está querendo dizer nas entrelinhas? O que é que o autor do texto ou o autor da questão está querendo, está pedindo? Então, vocês têm que focar. Por mais que seja absurda a opinião dele, é a que está valendo ali para a questão, tá bom? É a que vocês vão... É a que você vai marcar, ok? Só um segundo, deixa eu só encontrar aqui. Ok. Vamos lá. E a letra D diz: 400 línguas indígenas se extinguiram em América Latina. 400 línguas indígenas se extinguiram na América Latina.
Então, gente, a incorreta é essa aí, né? Por quê? Porque 400, aí ele está afirmando que 400 línguas indígenas já se extinguiram na América Latina, e não. Lá no texto fala que correm risco de extinção, tá bom? Então, a única incorreta aí das informações é a letra D. Terceira questão. As correntes migratórias ameaçam, sobretudo, as línguas indígenas. Isso fala lá na questão, lá na linha 5 e 6 do texto, né? Então, nessa frase, a expressão destacada só não pode ser substituída pela palavra, prestem atenção, ele quer a incorreta de novo, ele está dizendo assim, ó, sobretudo, pode ser substituída por 3, menos por uma, qual é? Então, vamos lá. Quando ele diz, é só você substituir, você fazer junto, ó. As correntes migratórias ameaçam fundamentalmente as línguas indígenas. Letra B. As correntes migratórias ameaçam basicamente as línguas indígenas. Letra C. As correntes migratórias ameaçam somente as línguas indígenas. Ou a letra D. As correntes migratórias ameaçam principalmente as línguas indígenas. Então, a gente está vendo aí que todas têm o mesmo sentido, fundamentalmente, basicamente e principalmente. A única que tem um sentido oposto, a gente chama de estranho no ninho aí, é somente, tá certo? Somente. Eu não posso substituir, sobretudo, por somente, porque somente é restrição, né? Então, ó, as correntes migratórias ameaçam somente as línguas indígenas? Não. Eles ameaçam também as línguas indígenas, ou basicamente as línguas indígenas. Então, a incorreta é a letra C, tá bom? Quarta questão. Segundo o texto, é correto afirmar que estão em perigo de extinção. Vamos lá, agora é correta. A maioria das 6.000 línguas indígenas que existem no mundo, a maioria das 6.000 línguas correm risco de extinção? Não. Ele fala que as línguas indígenas correm risco de extinção, mas não o total de 6.000 línguas. B. Algumas das 6.000 línguas indianas que existem no mundo, algumas das 6.000 línguas indianas que existem no mundo, nem é indianas, né? Ele falou de línguas indígenas ali, deu algum dado sobre as línguas indígenas, né? Então, não tem nada a ver aí, indianas. Letra C. Muitas das 6.000 línguas que existem no mundo, seria essa a alternativa correta? Com certeza, né, gente? Ele está dizendo ali que muitas das 6.000 línguas. Ele não diz que todas as 6.000 línguas, enfim, nem as indianas, né? Mas ele disse que muitas delas podem correr o risco de extinção porque são faladas por menos de 10.000 pessoas. E a gente e segundo o texto, né, um indicativo para que ela sobreviva é que ela seja falada por pelo menos 100.000 pessoas. E a letra D diz que mais das 6.000 línguas que existem no mundo. Não faz nem sentido nessa última alternativa aí. Então, a correta é a letra C. Muitas dessas 6.000 línguas, ou seja, algumas dessas 6.000 línguas correm risco de extinção. Algumas não, muitas, né? Segundo o dado do texto. Então, letra C. Ok? Bom, pessoal, esses foram os dois textos iniciais, né? Que a gente ia tratar. E aí eu trouxe para vocês um ponto de gramática. Aí chega uma questão polêmica, porque muita gente diz assim, professor, eu não vou estudar gramática não, ó, para espanhol não. Só são 5 questões, eu vou chutar, ou então eu vou... Enfim, eu não preciso de gramática, eu não preciso estudar essas questões aí gramaticais, não. Mas aí é onde a pessoa se engana muito, né? E a pessoa se engana feio. Por quê, gente? Dessas 5 questões, você tem que acertar uma, pelo menos, né? Você não pode zerar. Outro ponto importante, gente, é que o coeficiente, né? Ou seja, a média geral, muda muito quando você tem uma boa pontuação em língua estrangeira. Outra coisa muito importante, aí voltando para a questão gramatical, é que um ponto positivo é que a gramática da língua espanhola é bem parecida, bem semelhante com a gramática da língua portuguesa.
Então, ao tempo que você está estudando a gramática da língua espanhola, você está revisando a gramática da língua portuguesa. Basicamente é isso. Existem alguns pontinhos ali, 2 ou 3 pontos gramaticais que são diferentes, mas, no geral, é bem parecido, bem semelhante. E, por fim, por que estudar gramática para o Enem? Gente, como é que você vai interpretar bem um texto? Faça essa pergunta para você mesmo. Como é que eu vou interpretar bem um texto se eu não compreendo ele, se eu não entendo os verbos, eu não entendo em que tempo ele está sendo conjugado? Não tem como, gente, é impossível, né? Então, tá aqui para que vocês conheçam pelo menos alguns desses verbos, tá bom? E vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês esse primeiro quadro com verbos, com os pronomes, inicialmente, né, com os pronomes sujeitos, e com os verbos auxiliares. O que é um verbo auxiliar? Esse verbo aí ele vai ser usado em algumas conjugações, vocês vão observar, vão ver muito eles, porque eles são basicamente os verbos base, né, da língua espanhola. São só esses? Não, aí a gente está começando a ver, né? No decorrer do ano a gente vai dar uma olhada em outros também. Mas, basicamente, gente, para quem nunca teve contato com a língua espanhola, eu sei que sempre tem uma pessoa ou outra que nunca teve, né, contato com a língua espanhola. Isso é muito comum, porque está com pouco tempo que o espanhol foi introduzido, né, nas escolas, e muitas escolas nem chegaram a colocar na grade curricular, né, ainda. E falo por mim, a primeira vez que eu estudei espanhol na escola, gente, eu estudei escola pública, né, eu estava no 3º ano do ensino médio, e eu lembro que eu estudei aqui no Vidal de Freitas, né, aqui em Picos, e eu lembro que a professora chegou no meio do ano, foi colocada no meio do ano lá, e assim, gente, foi tão rápido, eu tive umas 2 ou 3 aulas de espanhol, e assim, não é que a professora fosse ruim, não, pelo contrário, ela é uma professora muito boa, mas nós não tivemos um aproveitamento. Então, o que eu sei da língua espanhola, eu aprendi no decorrer da minha vida, eu sempre gostei de espanhol, e eu fui aprendendo mesmo, escutando músicas ou assistindo filmes, assistia muito seriados em espanhol, então me ajudou muito. Mas esse é um retrato do nosso sistema, infelizmente, né? Então, vamos lá. Pronomes sujeitos. Nós temos aí o yo, tu, él, ella ou usted, nosotros, nosotras, vosotros ou vosotras, ellos, ellas ou ustedes. Vamos falar de cada um deles, tá? O yo é a primeira pessoa do singular, referente a eu no português. O tu é a segunda pessoa do singular, é o tu do português também, tá bom? Ele sempre vem acentuado, importante lembrar isso. Ele, ella e usted. Ele, ela e usted. Terceira pessoa do singular, né? Referente a ele, ela e usted. Usted, gente, ele é como se fosse... Ele não é você, tá bom? Então, não, a tradução dele não é você. A tradução dele é como se fosse senhor, senhora, tá bom? É uma cordialidade que se usa na língua espanhola, e isso é muito importante, depois eu vou falar sobre isso. Nosotros, que é a primeira pessoa do plural, referente ao nós. Vosotros, desculpem, que é a segunda pessoa do plural, referente a vós, no português. Ellos, ellas e ustedes. Terceira pessoa do plural, referente a eles, elas e ustedes. Ok? Nós temos o verbo estar, haber, que é haver no português, e o verbo ser, né, que é ser no português. Seguinte, yo estoy, tú estás, él, ella o usted está. Nosotros estamos, vosotros estáis e ellos estão. Tem pouquíssima diferença aí do português, né? Eu estou, tu estás, ele está, estamos, estáis e estão. Temos o verbo haver, né? Eles estão no presente, tá? Lembrando, eles estão sempre no presente aí. Yo, tu has, ele, há, hemos, habéis e han. E o verbo ser, eu sou, eles são todos irregulares, tá, gente? Esses 3 verbos aí.
Mas o que se destaca mais na irregularidade aí é o verbo ser. Assim como em português, né? Cada pessoa ele vai ter uma formação, uma estrutura. Então, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, sois e son. Tá bom? Vamos fazer alguns exercícios práticos para a gente encerrar nossa aula. Complete com estar. Com estar. Então, você vai conjugando esses verbos aí para você fixar. O uso dele é igual no português, gente. Então, vocês não vão ter dificuldade nenhuma em conjugá-lo. Por exemplo, na primeira, ellos. Ellos são eles, né? Então, eles em português, eles estão. Em espanhol, ellos están. Ellos están en la ciudad desde ayer. 2. Ana e yo. Ana e yo. Sou eu? Não. Tu? Não. Ele, ela ou você? Também não. Ana e yo somos nosotros. Somos nós. Então, Ana e yo estamos muy contentas com o resultado do exame. Então, Ana e eu estamos muito contentes com o resultado do exame. Traduzindo a primeira frase que eu esqueci de traduzir. Eles estão na cidade desde ontem. Ayer é o advérbio de tempo, ontem, tá bom? Terceira, por que preocupados vosotros? Então, se vocês observarem aí, tem o pronome, né? Vosotros. Isso quer dizer que nós vamos conjugar em vosotros. Então, por que estáis preocupados vosotros? Ok? 4. Ustedes. Ustedes é a terceira pessoa do plural, né? Referente a ele, ela, ustedes. Então, é están também. Ustedes están muy bien colocados en la empresa. Vocês estão muito bem posicionados na empresa, muito bem colocados na empresa. 5. Muy cansado, por eso me voy a dormir. Ah, professor, aí fica difícil, não tem pronome, como é que eu vou saber? Então, você vai saber aí pelos outros pronomes que tem na frase. Observe, muito cansado, por isso me voy, eu, né? Me voy a dormir, vou dormir. Então, a gente sabe aí que é eu, né, yo, por causa do me. Então, me voy a dormir. Como é que ficaria, então? No yo estou cansado. Por isso me voy a dormir. É obrigatório colocar sempre o pronome, professor? Eu, tu, ele. Não. Você está conjugando o verbo, não precisa colocar o pronome sempre, não. Ok? Agora, um exercício com o verbo ser. A mesma coisa. Observa o sujeito e aí conjuga o verbo. Brasil. Brasil. Eu? Não. Tu? Não. Ele? Sim. O Brasil é ele, né? Terceira pessoa. Então, Brasil é um país que tem um grande potencial energético. Brasil é um país que tem um grande potencial energético. Tu a gente vai conjugar no tu, então. Tu eres um experto em investigações genéticas. Tu és um especialista em investigações genéticas, em pesquisas genéticas. Experto em espanhol, gente, não é esperto. Esperto em espanhol é especialista, tá bom? Vocês vão ver isso muito em textos. Essa palavrinha aí. 3. Ana e Paulo, amigos. Ana e Paulo são eles, né? Então, Ana e Paulo são amigos. No son enamorados. Então, son nas duas aí. 4. Yo soy un aficionado a la fotografia. Se é yo, conjuga no yo, soy. Eu sou um apaixonado, um aficionado na fotografia. E o 5, vosotros hermanos ou primos. Então, vosotros. A gente conjuga no vosotros, né? Sois vosotros, hermanos ou primos. Sois vós, irmãos ou primos. Soa tão formal para a gente aqui no português usar o tu ou vosotros, né? O vós.
mas em espanhol é hiper mega comum, gente. Inclusive, é usado em contextos informais. Ou seja, no cotidiano, no dia a dia, eles usam sempre esse tu e esse vosotros. Tá bom? Aí tem mais um exercíciozinho para vocês tentarem fazer, tá bom? Agora, sozinhos, tá bom? O verbo ser, estar ou haver. Se tiverem alguma dúvida, gente, em alguma parte, tá bom, desse slide, dessa aula, coloquem nos comentários. Lembrando, deixem o nome de vocês na lista de frequência, não esqueçam, tá bom, de colocar o nome de vocês aí na lista de frequência. E sempre que vocês precisarem, gente, eu vou estar à disposição. Me sigam nas redes sociais também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tá bom? E é isso. Um abraço, estudem, estamos sempre à disposição. Valeu!